custos, a sua vida tá aqui no Brasil, eu acho que é interessante você ter pelo menos ali 50% do seu patrimônio no país onde você mora e você pretende morar. Pelo menos é a minha visão. Não sei se você concorda ou se tem alguma metodologia parecida. Eu acho que ainda o cara que tá lá no exterior, ele tem um motivo de investir no Brasil porque ele recebe em dólar, provavelmente, esse cara. Ele tá trabalhando lá. E você compra hoje uma ação da Petrobras, que vale 20 e poucos reais, você não paga nem 5 dólares. Ele tem uma motivação muito maior, né? Tipo assim, o cara com Petrobras no Brasil vale, eu não lembro agora, 400 bilhões. Em dólar o cara compra por 70, 75 bilhões. Então não vale nada. Você tem uma moeda, você tem um poder na tua mão de investir no Brasil, pelo menos uma parte, que você tem uma moeda muito mais poderosa. Verdade. Então eu acho que isso também faz sentido. Ah, mas aí, Luan, eu pretendo morar a minha vida inteira nos Estados Unidos, depois eu vou ter que fazer o câmbio, né? Vou ter que... O dividendo que eu recebo em real eu quero transformar em dólar. Mas aí, assim, se você hoje está comprando bolsa muito barata, você está criando um dividend yield cost muito, muito interessante. Quando você quiser começar a extrair os frutos da bolsa, você vai estar recebendo um dividendo tão grande que, na minha visão, pode compensar essa tacada, digamos assim. Sim. E a diversificação é importante, que a gente não pode prever o futuro, né, cara? Verdade. Ivan, só pra gente terminar aqui, eu gostaria de fazer uma última pergunta aqui em relação a fundos imobiliários. Quais seriam os seus top 4 fundos imobiliários hoje no Brasil? E se nesse momento é hora de comprar fundos de papéis ou de tijolos? Olha, eu não invisto em fundos imobiliários, né? Mas, assim, eu sou mais conservador com fundos imobiliários. Pra mim, o cara tem que comprar ali só tijolo. Eu, particularmente, penso dessa forma. O pessoal fala, HGLG é caro. Tem ágio, isso é verdade. Mas é um dos únicos fundos imobiliários que, ano após ano, cresce o seu rendimento. Então isso é importante também pro cara que quer fundo imobiliário, porque ele quer crescimento da renda. Verdade. Então HGLG, pra mim, sempre é bom de comprar, por mais que esteja aí um pouco caro. Por causa desse motivo. Procurar não investir em fundo de papel, porque basicamente você está investindo em renda fixa. Você está investindo em dívida. Então eu preferia ficar com a renda fixa. É claro que você não consegue a mesma rentabilidade. Você pega lá no portfólio de dívidas dentro de um fundo de papel, você vê lá IPCA mais 7, 8, 9. Eu já vi até 15 já. Você não vai encontrar isso no varejo, como investidor de varejo. Mas ainda assim você está investindo em renda fixa. E não há um grande potencial de valorização da cota na parte do fundo de papel. Já no fundo de tijolo há, porque são imóveis que estão por trás do fundo, e os imóveis, no geral, são reajustados pela inflação, assim como seus proventos, porque os proventos eles são basicamente aluguéis, cujos contratos possuem indexadores, geralmente o GPM, que se valoriza muito em determinados momentos, como aconteceu na pandemia. Mas eu prefiro não listar muito fundos imobiliários, porque a minha opinião é um pouco polêmica sobre eles, mas basicamente assim, o KNRI eu não gosto, porque ele não cresce rendimento, ele é caro e não cresce rendimento. Então, é meio complicado, né? E por que você não investe em fundos imobiliários? Eu também não invisto, né? A Débora investe aqui em fundos, mas eu também não invisto. Mas por que você não investe? O grande motivo é porque as ações podem dar mais potencial. Esse é o principal motivo. É o sentido de que se eu posso escolher a melhor opção, por que eu vou escolher, entre aspas, a pior? Sim. Não é ruim fundo imobiliário. Mas ela é menos pior entre os dois investimentos. Eu não tô conseguindo me expressar direito, mas eu prefiro usar as ações que são melhores. Cuidado com as palavras, que eu disse. Vou me ferrar depois. A gente vai entrar em briga, brincadeira. Não, mas assim, e eu não critico quem investe em fundos imobiliários. Sabe por quê? Se o pessoal tá entrando ainda variável, é preferível que comece com fundos imobiliários. Aquele cara que não sabe nada de renda variável, não experimentou a volatilidade, eles são menos voláteis. Sim. Eles pagam um rendimento que causa uma sensação de recompensa no investidor, porque ele está recebendo mensalmente o seu rendimento. Só que, por outro lado, a tributação, se você for vender, você paga 20%. É uma tributação pesada também, né? Então tem isso também. Mas... E outra, eu estou investindo basicamente no setor imobiliário, em imóveis. As empresas também têm seus imóveis, então indiretamente também investe.
Mas para quem está começando, uma estratégia interessante é começar com os fundos imobiliários e os rendimentos dos fundos imobiliários você vai aplicando em ações aos poucos conforme você vai conhecendo o mercado. Isso aí é interessante, porque daí você está tirando o risco ali de devolver aquele valor dos aluguéis para os fundos e você está começando nas ações que no longo prazo vão te dar mais retorno. Cara, concordo com sua opinião. E pra gente finalizar aqui, a gente tem um quadro chamado Águia ou Pombo, né? Vou falar algumas situações aqui pra você. Você vai dizer se essa situação é uma situação águia ou pombo, parecido com aquele quadro pra quem você tira o chapéu, tá? Deixa eu só abrir aqui. Fechou o roteiro. Prontinho. Ó, já começando, né? Nesse tema. Fundos imobiliários são melhores que ações. Essa frase é uma frase águia ou pombo? Pombo. Investir com Lula na presidência é um bom negócio. Águia ou pombo? Investir na bolsa, né? Com Lula na presidência é um bom negócio. Uma frase águia ou pombo? Águia, porque independe do político. A gente vai ficar 4 anos sem investir. E o cujo oportunidade, a gente não sabe se o governo dele vai ir bem, mas que seja difícil. Verdade. Vou vender tudo no Brasil e investir no exterior por conta do Lula na presidência. É pombo. Faço apostas esportivas para fazer renda extra todo mês. Pombo. Day trader é melhor que buy and hold. Pombaço. Dá para viver de renda com dividendos. Águia. Cadê? Fugiu? Aqui. Dá para viver de renda com dividendos no exterior. Águia ou pombo? Águia. Foda que só tem esses dois, né? É águia ou pombo? Seria. Pardalzinho. Se dá pra viver de renda no exterior. Com dividendos. Águia. Senão seria muito precipitado. Sim. E nesse momento é hora de comprar renda fixa e não bolsa de valores. Pombo. Bom, e este foi mais um Águia Cast ao vivaço com o Luan Mirai Invest. Agradeço você que ficou até o final. Se ainda não deixou o like, deixa o seu like. E Luan, dá o recado final aí pra galera. Lembrando que as redes sociais do Luan estarão na descrição, tá bom? Já estão na descrição, na verdade, tá? Bom, quem não me segue ainda, Luan Mirai Invest, você vai encontrar no Instagram. Um Instagram bem pequeno ainda, é miraiinvesting.oficial, mas dá um apoio lá se possível. Meu canal Mirai Investing. E eu queria trazer só uma mensagem final aqui para vocês, que é a seguinte, principalmente pegando essa última pergunta que ele trouxe, de que é o momento da renda fixa ou da renda variável. Não existe essa afirmação. Essa afirmação, ela só foi criada para fazer você girar. Sempre será o momento da renda fixa e da renda variável. Sempre. A diferença é que o tamanho do seu aporte vai mudar conforme o tamanho dos juros naquele momento da economia. Mas sempre você vai ter que ter os dois, porque qualquer boa carteira que tenha uma rentabilidade consistente ao longo prazo, segundo inclusive a teoria moderna do portfólio, precisa ter os dois tipos de ativos. Simplesmente porque você não é capaz de prever o futuro. Eu acho isso importante. Cara, show demais. Excelente frase aí no final, faz todo sentido o que você falou. Realmente, né? E é sempre hora de investir, né, e construir patrimônio. E Débora, dá o recado final aí pra galera. Queria agradecer